Olá, meu amigo e minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, nesse final de domingão, que com certeza, para uma pessoa como você, foi um dia que transcorreu na absoluta normalidade. No entanto, para algumas pessoas que estavam esperando que esse domingo seria o domingo de rupturas, de transformações, de revoluções, simplesmente para essas pessoas o domingo foi muito amargo, porque está demonstrado pelo número de pessoas que nós vimos hoje nas ruas no Rio de Janeiro que o inelegível não está conseguindo amealhar tantas pessoas quanto seriam necessárias para tentar chacoalhar na estrutura de um país. Está muito complicado para essas pessoas. E hoje nós vimos uma série de discursos absolutamente acovardados, né? Discursos muito abstratos, porque essas manifestações bolsonaristas elas não têm nenhum tipo de objetividade, né? Não tem uma coisa clara do tipo, fora isso, fora aquilo. Ninguém faz essa palavra de ordem, né? Ou vamos destruir isso, ou vamos revolucionar aquilo. Não, é uma coisa sempre que fica num lodaçal, numa coisa nebulosa. Isso parece que está incomodando até mesmo as pessoas que seguem a figura do inelegível. Eles esperavam hoje fazer uma grande montanha na praia de Copacabana, mas eles fizeram um monte e esse monte acabou parindo um rato, né? Como eu já comentei aqui com vocês algumas vezes. Bom, vou analisar aqui algumas situações sobre essa manifestação que aconteceu no dia de hoje e os possíveis desdobramentos que eu já apontei aqui no nosso encontro anterior. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça, dê o seu joinha, mande seu comentário e, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, mais cedo no nosso encontro, eu apontei aqui para vocês que esse tipo de manifestação cria uma coisa muito confusa na cabeça das pessoas de uma maneira geral, né? E usei como uma imagem, né, para ilustrar isso que eu digo para vocês, um suposto comício, uma suposta manifestação, reunindo ao mesmo tempo Fernandinho Beiramar, o Marcola, enfim, o Carlinhos Gordo, enfim, vários criminosos famosos aqui no Brasil, o maníaco do parque, e você poderia juntar também mafiosos da Sicília, você poderia pegar mafiosos nos Estados Unidos, poderia pegar o Al Capone, grandes criminosos da América Latina, poderia pegar ali o Pablo Escobar, todos numa manifestação, né? Defendendo algumas situações. Por exemplo, indo para a praça pública, dizer que não admitem ter a sua liberdade de expressão cerceada, que eles estão sendo julgados por um juiz que está sendo faccioso, que o sistema está contra esses bandidos, esses criminosos, e que, para coroar tudo isso, né, e que Deus está com eles, Deus vai abrir os caminhos, Deus está olhando por todas as pessoas, e que Deus vai pegar o julgador principal, aquele que está perseguindo essas criaturas, vai fazer alguma coisa, né, no campo metafísico, no campo espiritual, no campo transcendental, vai tirar essa figura da existência humana, ou simplesmente haverá algum tipo de transformação na sociedade, nas estruturas que expelirá para sempre a figura que está criando tantos tumultos na vida dessas criaturas, né? Então, faz sentido isso, essa imagem, pois é exatamente isso que está acontecendo. As pessoas começam a ficar meio desconfiadas, né? Quando vem, por exemplo, esse conjunto tão eclético de criaturas, né? De repente a pessoa que não é ligada a nenhuma religião, de repente ela se vê ali como uma seguidora de Silas Malafaia. Logo quem? Silas Malafaia, que foi o personagem principal dessa manifestação, que a gente pode dizer que foi uma manifestação absolutamente fracassada em relação
ao número de pessoas que estiveram presentes lá em São Paulo no dia 25 de fevereiro. Isso vai mostrando um esgotamento. Apesar de todos nós, você certamente vai receber imagens do que aconteceu. Sempre a extrema-direita vai vitaminar muito essas imagens, colocando em ângulos favoráveis para mostrar que tinha uma verdadeira multidão. Mas eu confesso a vocês que eu fiquei até com uma certa dó, né, de ver algumas criaturas, quando as câmeras pegavam ali os presentes, você via muita senhora, né, assim, que estava repetindo as frases que estavam sendo ditas ali por quem estava puxando a manifestação, de uma maneira meio insossa, uma maneira meio sem convicção. E o perfil era mais ou menos esse, né? Muitas pessoas de terceira idade ali. Tem um perfil muito específico, né? As pessoas que ainda acreditam nessa patifaria toda. Então, se o propósito deles era criar um constrangimento adicional para o ministro Alexandre de Moraes, olha, a situação ficou complicada, né? Manifestação com vários ares patéticos, a fala da Michelle mais uma vez invocando Deus, e que Deus vai fazer isso, a culpa agora é de Deus, né? Deus agora está, enfim. Mas Deus parece estar pregando peças nessas criaturas, porque eles ficam usando o nome de Deus em vão, e depois a gente vê essa coisa tão ridícula como foi essa manifestação do dia de hoje. Bom, o Magno Malta não esteve presente, né? Enfim, estava com algum problema de saúde, enfim. E nós tivemos ali alguns pastores, deputados, exploradores da fé também falando nessa história, abrindo a manifestação. A presença de Valdemar da Costa Neto, um ladrão condenado, uma pessoa que tem uma penca, uma capivara de crimes pelas costas, né? No entanto, ele abre o comício ali, né, como uma figura proeminente desses tempos do bolsonarismo. Enfim, o Bolsonaro, evidentemente, se acovardou mais uma vez, ele não foi para nenhum tipo de confronto direto, está querendo sempre anistia, essas coisas. Tá? E o Silas Malafaia, né, que foi o personagem central, fazendo um discurso que ele já faz nas redes, questionando o ministro Alexandre de Moraes, falando da censura que na cabeça deles existe, que o Brasil está caminhando com a ditadura, enfim. É uma coisa que já está desanimando até mesmo os mais radicais do bolsonarismo. E a gente vê a situação patética, teve lá o Nicolas Ferreira e o Gustavo Gaia fazendo um discurso em inglês para que o seu Elon Musk veja o discurso dele em inglês, né? Numa semana que ele ficou muito deprimidinho, porque a Polícia Federal, sexta-feira à noite, enviou um relatório para o Supremo Tribunal Federal, especificamente para o ministro Alexandre de Moraes, mostrando que a extrema-direita aqui no nosso país começa a se articular de uma maneira mais efetiva com a extrema-direita de fora do nosso país, fazendo com que haja, através de apoio dessa extrema-direita internacional, ali tendo uma figura do senhor Elon Musk como um desses personagens, né? Eles estão usando essa conexão para burlar a jurisdição brasileira no sentido das proibições, a cessação das atividades criminosas dessas criaturas. Então, isso tudo está fazendo com que, no final da história, a Polícia Federal tenha que andar mais rapidamente, a Procuradoria-Geral da República tenha que andar mais rapidamente, porque o esgotamento desse universo dos canjicas, né, que é sempre a metáfora que eu uso aqui, pedindo licença a Machado de Assis, no conto dele O Alienista, pois bem, essas pessoas todas, essa história toda, ela está mostrando que o momento é de acelerar. O momento agora é de tocar o barco para frente aí para finalizar, porque já passou da hora do Brasil permitir que esse tipo de ataque permanente às instituições, à nossa democracia, continue, né? A título aqui de reflexão, como eu faço sempre com vocês, eu fiz uma pergunta mais cedo, né? Imagine se esses criminosos todos, transplantados, né, incorporados hoje, nos criminosos do presente, se eles conseguissem aquilo que eles estão imaginando. Por exemplo, desconstituir todas as decisões do ministro Alexandre de Moraes, desconstituir o resultado das eleições presidenciais de 2022, desconstituir todos os crimes ou as acusações que estão sendo colocadas ali nas costas de todos esses bandidos que estão ao redor do bandido principal. O que aconteceria com o nosso país?
O Brasil seria um Estado democrático de direito a partir desse momento? O direito estaria valendo? A justiça estaria valendo? Como o Brasil seria visto a partir de uma situação como essa, né? Então, gente, são situações assim, práticas, né? Pra gente pensar, vem cá, se essa gente conseguir fazer ali a destituição do ministro Alexandre de Moraes, o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, bagunçar tudo aquilo que já foi tocado para frente, né? Ficaria um negócio meio complicado, né? Então, você mesmo vai tirar suas próprias conclusões. Você acha que tem condição daquilo que eles estão fazendo nas ruas ter algum tipo de sucesso? Pois bem, eu acho que muitas pessoas do campo da extrema-direita estão começando a perceber isso também, que eles estão ali enxugando gelo, no sentido de tentar evitar algo que não vai acontecer, ou seja, o não derretimento do gelo. O gelo irá derreter, não tem como. Eles passam ali a toalha, vão passando a toalha, mas o gelo a temperatura está subindo, né? Muitas pessoas continuam ainda a fomentar esses discursos no campo da extrema-direita. A gente vê o Dudu Bananinha dizendo que o mundo está... Esse é o discurso dessa gente toda, né? Que o mundo está de olho no que está acontecendo com o Brasil, que o Congresso dos Estados Unidos está de olho no que está acontecendo no Brasil, que deputados lá fora estão de olho no que está acontecendo no Brasil. E aí? Continue a olhar. Também existe o resto da humanidade inteira que está olhando também para as coisas que estão acontecendo aqui no Brasil, mas com um olhar muito próximo do nosso, de que nós temos no Brasil um campo de extrema-direita que está tentando fazer, como está tentando fazer em outras sociedades, rupturas, bagunçar a convivência normal na sociedade, para ajudar a que haja sempre uma distração dessa sociedade, para que ela não perceba que os problemas que ela sofre no seu dia a dia não são culpa das pessoas que estão do seu lado, não são seus compatriotas, não são pessoas que seguem uma religião, não são pessoas que migraram de um país, não são pessoas que têm um tipo de filosofia. Não. O problema principal que sempre é escondido é a grande desigualdade social que existe em muitos países, com grandes concentrações de renda para poucos e uma distribuição de dificuldades, ou de pobreza ou de miséria para muitos. Então, quanto mais nós todos no mundo não percebermos o real problema, mais o status quo, né, as situações que estão no dia a dia, elas permanecerão intactas, sem nenhum tipo de transformação efetiva. Perceba bem que essa gente da extrema-direita, o bolsonarismo especificamente, eles não têm pauta econômica. A pauta econômica é sempre uma coisa subjetiva. Olha, aumentou isso, aumentou aquilo, no meu tempo o preço era isso, mas não tem nenhum tipo de discussão sobre o modelo econômico do nosso país, sobre discussão de juros, concentração de renda. Você não vê o Silas Malafaia dizendo que o Brasil é um país que tem muita injustiça, que tem muita gente no topo da pirâmide econômica, ganhando muito dinheiro, que o Estado brasileiro favorece esses grupos de rentistas, os grupos já de quem tem muito dinheiro, em detrimento, em desfavor da grande parcela do povo brasileiro. Você não vê um discurso efetivo de questionamento desse tipo de situação, das iniquidades que acontecem efetivamente no nosso país em relação ao modelo econômico. Portanto, eles ficam se agarrando ali às pautas morais, traçando um mundo cataclismático, né, fantasmagórico, se mudar a estrutura de poder político, né, ou as mãos da condução do poder político num país como o nosso, enfim. E ficam com essa história toda, engabelando as pessoas e cada vez mais fazendo discurso para tentar fugir da polícia. Moral da história. Não deu, né, gente? Não deu. Hoje foi, como muitas pessoas usam, né, a expressão, flopou. E esperavam muita gente nessa montanha e a montanha ficou mais ou menos, né? Enfim. E ela serve também para ajudar a gente a ter mais forças, reunir mais pessoas também no combate, na cobrança das instituições, chamar a atenção do governo federal, do presidente Lula, que essa é uma luta que a gente não pode deixar o ministro Alexandre de Moraes sozinho, não. Ele não pode ser o único responsável por garantir a democracia no nosso país e combater essa gente, né? Todos nós aí temos papéis importantes no meio dessa história. Bom, então, gente, eu fico por aqui. O domingão para essa gente aí vai ser esse domingão da ilusão, mas o domingão real, na terra real,
vai ficar muito complicado para essas pessoas. Vamos continuar, tá, gente? Batalhando, continuar cobrando. Muitas pessoas às vezes dão uma esmorecida, mas o momento é da gente avançar, da gente cobrar e ir para cima enquanto civilização, enquanto país democrático, enquanto sociedade civilizada. Eu fico por aqui, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!